Namastê, pessoal. Deus em mim, saúde Deus em vocês todos. Vamos dar início então aos nossos estudos, tá? Hoje nós estamos iniciando o nosso segundo ciclo de estudo, bloco 1. Nós vamos falar sobre a Umbanda, a origem da Umbanda. Desde já a gente quer deixar bem claro que a gente não tem a última palavra, porque a gente não tem a última pergunta, é um assunto que não se esgota aqui conosco, tá? É realmente uma coisa bastante ampla sobre essa questão da Umbanda, e só no transcorrer desses estudos, no transcorrer dos blocos, para vocês entenderem melhor sobre realmente a complexidade da Umbanda, tá? Ou seja, falar sobre Umbanda é realmente algo muito complexo, porque não é algo definitivo, não tem uma definição, tá? A Umbanda não tem uma definição. Então, mas a gente vai passar para vocês algumas informações sobre aquilo que a gente entende por Umbanda, aquilo que a gente aceita como Umbanda, e dentro da nossa proposta como Umbanda de raiz oriental, né, onde nós buscamos estudos mais esotéricos, estudos de raiz, nós procuramos buscar a informação sobre o porquê do porquê, tá? É o que nos interessa, tá? Mas, volto a repetir, não é um assunto que aqui por nós ele se esgota. Nós não temos essa tola pretensão de esgotar um assunto que é muito complexo, que é falar sobre Umbanda. Tá bom? Muito bem. Vamos lá então. Hoje nós vamos iniciar então o nosso segundo ciclo de Umbanda. Cada ciclo vai 12 blocos de estudo. Cada bloco 3, 4, 5, 6, 7 encontros, dependendo do conteúdo que tem cada bloco. Tá? Esse bloco aqui, eu acredito que nós vamos para de 4 a 5 encontros. Tá? Ou seja, um mês, talvez um mês e meio, a se iniciar por hoje. Tá? Muito bom para quem realmente quer entender sobre Umbanda, começar pelo começo. Tá? Então, o pessoal que está começando agora, procure não faltar, tá? Ou então procurem escutar na gravação do nosso site aí, tá? Para vocês não perderem o fio da meada, que é muito, muito importante. Tá? E assim, depois eu passo para vocês. Tá? Bom, vamos lá. Hoje, basicamente, sobre conceitos de Umbanda. Hoje nós vamos falar sobre conceitos de Umbanda. Semana que vem o estudo vai ser muito interessante. Nós vamos falar sobre o Brasil. Por que a Umbanda nasceu no Brasil? Se é que ela nasceu no Brasil. Tá? E, principalmente, a importância dessa pátria, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, como disse Humberto de Campos, né? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, né? Biografia de Chico Xavier, né? Muito interessante aquele livro, é uma interpretação sobre a importância da nossa pátria verde e amarela para o mundo. Semana que vem nós vamos estudar bastante sobre isso. Nós vamos estudar sobre história. Nós vamos tentar estudar a verdadeira história do Brasil. Para muita gente, o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Vocês vão se assustar. Vocês vão se assustar. Foi Pedro Álvares Cabral? Foi, né? Não foi nada. Acho que foi o que fala da história. Foi, né? Olha pra mim porque eu estava aqui. Para que vocês vão ver algo. Você que foi uma nave, chegou aqui, você quer descobrir primeiro. Foi. Tá? Foi. É por aí. Tá? Mas a gente vai deixar para a semana que vem. Foi por aí. Tá? Na verdade, eles não descobriram primeiro, eles programaram esse programa. Comando do projeto TR. Tá? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre isso. O termo de Umbanda, definição da Umbanda, finalidade da Umbanda, a originalidade da Umbanda. Vamos falar um pouquinho sobre Aruanda, tá? Fundamentos da Umbanda, segundo Ramatiz, tá? E o mito fundador da Umbanda. Tá? E no final eu quero ver se eu coloco para vocês uma gravação do próprio Zélio Fernandino de Moraes, vibrado no Caboclo das Sete Cruzadas, onde ele, em 20 minutos, ele coloca algumas diretrizes básicas da Umbanda. Tá? Quero ver se eu coloco para vocês. Então a gente não pode perder muito tempo. Em primeiro lugar, o termo Umbanda. Umbanda. O que significa o termo Umbanda? Não há uma generalização. Cada um entende, cada umbandista, cada pai de santo entende esse termo de uma maneira diferente. Nós entendemos Umbanda
banda do um. Ou seja, um conjunto, banda do um, que é Deus. Esotericamente falando, nós entendemos Umbanda como luz divina ou divina luz. Tá? Resumindo, Umbanda, Deus conjunto ou luz divina. Por que conjunto divino? Conjunto de Deus. Orixás. Os orixás, o que são os orixás? 7 potências divinas, é o conjunto de Deus. É como Deus se expressa no universo. Então a Umbanda, ela estuda muito a questão dos orixás. Ela aceita, ela entende e ela amplia esse conhecimento em relação aos orixás. Então orixás e Umbanda, mesma coisa. Se a gente for entender, essa é a minha interpretação. Isso dificilmente vocês vão encontrar em livros. Essa é a minha interpretação, que é muito lógica, muito racional. Umbanda, banda do um, Deus. Como Deus se manifesta? Através de 7 potências, através de orixá. Então, Umbanda é orixá, tá bom? Orixás. Quantos orixás? 7 totais. Impossível. Impossível. Cada escola espiritualista, sendo de Umbanda, seja de Candomblé, seja da nação, seja de religiosidade for, estude orixás, impossível. Cada um tem a sua interpretação. Porém, nós acreditamos que são 7 básicos. Desses 7, a coisa se multiplica e se amplia. Então, não venham me dizer, pelo amor de Deus, que eu sei de quantos orixás existem. Vocês não sabem de quantos orixás existem. Você sabe os básicos. Eu sei os básicos. Mas quantos totais? Impossível. Se perguntarem para vocês aí fora, por favor. Se vocês quiserem responder ao contrário, não digo que foi na seara que vocês aprenderam isso. Tá? Muito bem. Definição da Umbanda. Tá? Isso tudo dentro de conceitos. Tá? Hoje nós estamos estudando conceitos. Semana que vem nós vamos estudar história. Tá? Definição da Umbanda. É um movimento filosófico, religioso, científico e artístico de origem coletiva, sem prazo ou momento definitivo de inauguração. Quem é que inaugurou a Umbanda? Quem é o Papa da Umbanda? Quem é que pode responder isso aí? Aonde ela se originou? Aonde ela se originou ou se iniciou? Complexo. Tá? Complexo. Já nós vamos dar a nossa ideia. Tá? Quando eu falo em movimento filosófico, religioso, científico e artístico, nós da Seara entendemos que isso é um movimento espiritualista. O verdadeiro movimento espiritualista é quando agrega em sua doutrina os 4 conhecimentos básicos da humanidade e do universo: filosofia, ciência, arte e religião. Para mim, esse é o verdadeiro movimento espiritualista. O movimento espiritualista que não aceita a ciência não é um movimento espiritualista, é um movimento capenga. Se não tiver essas 4 bases, o movimento é capenga. Está faltando alguma coisa. Está faltando um pilar. 3 pilares não seguram uma sustentação. 4 já a coisa fica mais firme. Tá? Muito bem. Não tem nascimento. A Umbanda não nasceu. Engraçado, o negócio é que não nasceu. Como é que é Umbanda? Interessante isso, né? A Umbanda não nasceu, pois a fundação da Umbanda está na sua coletividade, na variedade de cultos ao sagrado, ou seja, aos orixás, e nas diferenças de interpretação. Olha que complexidade é você tentar entender a Umbanda. Ela simplesmente existe. Porque a variedade de cultos dela determina o que é Umbanda. A interpretação dela determina o que é Umbanda. E ela não tem nascimento, mas ela tem que ter vindo de algum lugar. Onde é que ela veio? Vocês podem me responder? Fora Edgardo? Já sabe da resposta? Onde é que ela veio? Qual a origem desse culto? Ela já existia no mundo espiritual, no plano. Ela já existia na espiritualidade.
Ela já existia em ambos. Só que precisou do... Só que ela foi, digamos assim, estruturada de cima para baixo. Mas ela já existia. Olha só que louco. O que é Umbanda? A Umbanda não é a banda do de cima para baixo. Mas aqui, em seus vários, digamos, as suas várias religiosidades, as suas várias caminhadas, a gente não pode dizer que cada pedacinho, cada caminhada não é um pontinho na Umbanda, não representa, por causa da sua universalidade. Umbanda é universalidade. Tá? Mas vamos avançar. Ou seja, a totalidade é a representante legítima da... Que totalidade? Todas as casas de Umbanda, todas as terreiras de Umbanda, todas somadas, formam o movimento espiritualista de Umbanda. Todas as casas formam, ou seja, não existe um representante legítimo na Umbanda. Isso é imperioso vocês entenderem. A Umbanda não tem uma federação, a Umbanda não tem um papa, a Umbanda não tem uma hierarquia sacerdotal. A totalidade de terreiros de Umbanda legitimam a Umbanda. Isso é fundamental vocês aprenderem. Um bandista que não sabe disso, não é um bandista. Ele é um aspirante a um bandista. Tá? Muito bem. Entenderam? Já eu digo para vocês onde é que ela nasceu. Porque aqui em solo físico, não tem como. A data de fundação dela. Mas a gente vai avançar nosso estudo. Tá? Eu quero correr porque em 20 minutos eu quero mostrar para vocês a gravação. Tá? Finalidade da Umbanda. Não ouvi. Alto. Só isso? Estudar para isso, né? Estudar, né? E o que mais? É por aí, tá certo? Qualificação. E para se qualificar, segundo o nosso conceito, 3 caminhos básicos. A primeira é a doutrinação, ou o segundo, a ritualística, o treinamento. Dentro do que é a ritualística? É um método. É a sessão de caridade. Só que não é só isso. Tem que ter o treinamento. O cara tem que treinar para isso. Tem muitas casas de Umbanda, que são grandes, que têm condições, eles fazem aquele... Como é que se diz, Edgar? Eles fazem sessões, mas não ao público, uma sessão interna, sessão de desenvolvimento. Os caras fazem. No nosso caso não há necessidade, porque a gente tem uma proposta pé no chão, a gente não tem problema. O médico que chega agora de volta não vai sair dando passe consulta. Essa é uma proposta pé no chão. Ele vai ficar vibrando no seu mentor, se acostumando com aquela nova vibração e vai assistir os mais velhos trabalhar. Ver como é que faz, como é que faz. E vai estudar. Outro treinamento que a gente faz, um método, uma metodologia de treinamento, é os estudos mais aprofundados que nós realizamos nas quartas-feiras. E o que mais? Não esqueça que a nossa raiz é oriental. Tai Chi Chuan e meditação. Isso é maravilhoso para mim. Isso é imperioso para mim. Fazer um Tai Chi Chuan, e depois tu meditar quietinho, 10, 15 minutos, né? Vibrado ao mantra Om, por exemplo, ou o mantra Samani, ou o mantra Om Mani Padme Hum, fantástico. Isso equilibra a personalidade do ser. E a nossa personalidade, ela é trina, ou tripartida. Pensamentos, sentimentos. Isso é fundamental. E uma terceira qualificação para melhor servir e amar é a ética. Ou seja, a Por quê? Quem é a representante legítima da Umbanda? A totalidade. Então tem que ter ética. Se eu realizo isso aqui, meu irmão lá não tem que realizar isso. Não estou falando só de Umbanda aqui. A ética por todas as ciências, todas as filosofias, todas as religiões e todas as artes. Tem que ter ética. Eu posso verbalizar uma opinião, mas o meu sentimento não tem que ser para meter o pau no meu irmão. Posso expressar a minha opinião e eu tenho direitos e deveres para isso dizer. Porque, como dirigente da casa, eu estou iniciando vocês a uma caminhada espiritual. Ok? Para isso eu tenho que verbalizar as minhas opiniões
verbalizar o que? As minhas experiências, tudo que eu passei fora, né? Mas com ética, com respeito, com interdependência, tá bom? Isso, sem qualificação, meu, não adianta você realizar a caridade. Porque caridade é isso, é servir amando. Amar e servir, que não adianta só amar, né? Infelizmente, isso eu posso verbalizar, não tô faltando com a ética. Tem muitos irmãos de caminhada da religião de Umbanda e aí fora que acham que o importante é amar o próximo. Amando, já por si só, já está servindo. Não é. Tem que ter o estudo e principalmente o que está faltando para muita casa. O treinamento. Treinamento. Isso é fundamental para treinar. Vai fazer uma prova na faculdade, se tu não estudar, se tu não treinar, tu não vai passar. Tu acha que o que muda alguma coisa em relação à mediunidade? Não muda nada. Quanto mais treinado, melhor. Quanto mais treinado, melhor. E a nossa forma de treinamento, como a nossa escola oriental, é os estudos, Tai Chi e a meditação. Uma das formas, tá? Ok? Entenderam? Muito bem. A originalidade da Umbanda. A originalidade da Umbanda. O que quer dizer isso aqui? Ela não foi original. A Umbanda, há um tempo atrás, ela era considerada, e por muitas pessoas hoje em dia, baixo espiritismo. A Umbanda, ela veio do espiritismo. Vocês já ouviram essa expressão? A Umbanda veio do catolicismo. A Umbanda é um segmento do espiritismo. Hoje, talvez, em 2011, mas vai ver os estudos de 1900 e lavar pedrada antigamente, vocês não veem isso. A Umbanda, ela não depende de ninguém. Como disse um grande umbandista, a Umbanda é uma gnose completa em si mesma. Gnose é conhecimento em si mesma. Ou seja, ela não depende de ninguém. Ela tem a sua originalidade. Ela não veio do espiritismo, ela não veio do catolicismo, ela não veio do candomblé, ela é independente de tudo isso. A Umbanda, ela é independente, ao mesmo tempo interdependente. Isso é fundamental para um umbandista entender o que é Umbanda. Tá? A Umbanda é uma gnose completa em si mesma. Ela não depende, ela tem a sua originalidade. Só que o que acontece? Como ela é essencialmente universalista, ela agrega em seu estudo e sua doutrina todos esses conhecimentos. Por isso que é difícil dizer onde ela nasceu. Porque ela sempre esteve. Vocês estão entendendo agora? A Umbanda ela nunca nasceu. Ela sempre existiu. E o que é Umbanda? O que é Umbanda? É um conjunto de vários conhecimentos agregados, doutrinados, né, e realizados em metodologia e ritualística. Isso é fundamental. Isso é imperioso. Tem que saber disso aí. Ou seja, não é fruto de nenhuma religião ou doutrina espiritualista. Ela não é fruto de nada. Tá? Então a Umbanda não é o baixo espiritismo não, tá, pessoal? A Umbanda não tem nada a ver. Antigamente se pensava. Antigamente, no tempo do velho, no tempo antigo, para se abrir uma casa de Umbanda, tinha que dizer assim, ó. Centro Espírita de Umbanda. Vocês sabiam disso? Antigamente, sabe por quê? Porque senão o governo não te dava o alvará. Tinha que constar espírita. E para eles a Umbanda era o baixo espiritismo. Por isso que era Centro Espírita Manhã Sã, Centro Espírita Paixangô. Por isso que antigamente se tinha que ter isso. A partir da São Jorge, Tem que perguntar o porquê, né? Tem que perguntar o porquê. De repente ele entende que tem espiritismo e Umbanda junto. Aí é outra história. Pelo que eu entendi, aí é outra história. Deve ter um culto espírito. Pelos atendimentos que tem, sabe? Acho que é. Não, digo, até porque ali naquela, aqui próximo que tem o centro espírita do Ogum, São Jorge, o cara diz que recebe o Claudio André Luiz. É isso que eles estão falando. E aquela mistureba toda. É isso. É isso que eles estão falando. Muito bem. Vota se quer. Aí outra história.
Mas não que precisa botar, porque tem uma interdependência, ou tem uma dependência do espiritismo. Isso aí é uma conversa. Isso não existe. Ah, entenderam? Agora não é mais necessário. Agora não. Naquela época não havia. Não recebia agora. Tá? Muito bem. Vamos falar agora sobre Aruanda. Você já ouviu falar em Aruanda? Todo mundo diz que fala em Aruanda, mas ninguém sabe explicar o que é Aruanda, né? Não é Aruanda, que é Aruanda. Aruanda é a região onde está lá o preto velho, o caboclo, os caras estão achando que lá é uma senzala, né? Acho que Aruanda ainda é uma senzala, que tem um preto velho lá, sentadinho, velhinho, né? Fumando seu cachimbinho, né? Fumando seu carinho, botando a cinza numa casca de coco, tomando sua cachaçinha, né? Aruanda está cheio de criançada, que são os beijos, são os curumins, são os cósmicos. O pessoal acha que Aruanda é isso aí ainda, é um Amazonas, assim, né? É Aruanda. Tem muito bandista que fala Aruanda, eu não sei o que é Aruanda. Mas hoje nós não vamos entrar bem nessa questão. Aruanda, para nós, é a pátria da luz divina, região que estrutura e sustenta o movimento de Umbanda e todos os demais movimentos. Todos os movimentos espiritualistas. Ele estrutura o movimento de Umbanda, assim como todos os movimentos espiritualistas. Os grandes segredos da humanidade estão arquivados em Aruanda, a verdadeira Senhora da Luz Velada. Esse é um termo que é muito utilizado no Umbandismo. Senhora da Luz Velada. Para muitos umbandistas esotéricos, a Senhora da Luz Velada é a própria... Nós não interpretamos assim. Senhora da Luz Velada é essa região no astral que sustenta tudo isso. Então o que é Aruanda? Uma colônia espiritual como o nosso lar, por exemplo? Fica quieto. Gente, olha aqui, ó. Se ela é pátria, ela não pode ser uma colônia. O que é uma colônia espiritual? Um bairro, uma cidade. Uma região, um bairro. Aqui está aqui o perfil, está aqui o nosso planeta Terra, tá? Muito bem. Aqui estão as, digamos assim, as zonas extrafísicas do planeta Terra, tá? Muito bem. Aqui eu já peguei termos que a gente aprendeu no Espiritismo. A primeira região aqui seria o umbral grosso, segunda, umbral médio e a terceira, umbral. Tá? A quarta, digamos assim, a região hiperfísica do planeta, arte, cultura e ciência. A quinta, amor fraterno universal. A sexta, diretriz do planeta. E a sétima, chamada de abóbora estelar. Ou seja, aqui está o planeta Terra. Na nossa atmosfera existem 7 regiões hiperfísicas que só o clarividente enxerga. Onde é que está a cidade espiritual de nosso lar? O colônia espiritual de nosso lar? Está acima do Rio de Janeiro. Qual dessas regiões? Na terceira, no umbral. Essas três aqui, como se chama umbral? Considerado como regiões umbralinas. Oi? Porque é em cima do Rio de Janeiro. Não, a colônia de nosso lar, ela fica em cima do Rio de Janeiro. Mas ela não é a única, existem milhares de colônias aqui. Todas em volta do planeta. Existe uma colônia em cima da Índia, outra colônia em cima da China. No Oriente, por exemplo, uma das colônias mais famosas chama-se Shambhala. E aí vai. Não é a única colônia espiritual nosso lar que existe. Milhões. Vocês já leram Violeta na Janela? Patrícia não está no nosso lar. Onde é que a Patrícia está? Eu não me lembro, mas ela não está no nosso lar. Eu não me lembro, é Santo Antônio, uma coisa assim. Ela é uma coisa assim. Não existe uma colônia espiritual só para os animais que desencarnam? Rancho Alegre? Eu tenho um livro aí que fala sobre isso. Então aqui, ó, não umbral grosso, umbral médio. Umbral grosso e umbral médio são seres que ainda estão passando por purgação de sério. Já a região do umbral, a coisa começa a ficar não umbralina, mas penumbralina. Fica aquela coisa meia luz, assim, penumbra, né? Tá? Daqui para cima já eram pessoas que, colônias, né, espirituais, que já não tem essa coisa da recuperação,
né, que não tem aquelas câmeras de recuperação. Como fala bem o próprio livro, Nosso Lar, quem viu, ou quem lê o livro, ou quem vê o filme, veja. Nosso Lar está aqui, ó. Já da quarta, quinta, sexta, minha sétima região superior chama-se de regiões. Onde é que está Aruanda aqui? Tu não fala, viu? Onde é que está Aruanda aqui? Aonde? Lá em cima, na quinta? Na sexta? Na sétima? Na sétima eu botei aqui CPT. CPT é Comando do Projeto Terra. Tá? Grande Comando do Projeto Terra esteve que comanda, na verdade, que estrutura esse grande Projeto Terra de evolução, né? Que a Terra é considerada o quê? Uma escola, só isso? Hospital e laboratório. Tá? Escola, hospital e laboratório. Tá? Então, todos esses conhecimentos. Não. Na sétima. Aruanda. Ó. É o conjunto É uma parte. Pra mim é isso aí. Por isso que não dá pra dizer a Aruanda tá lá. Lá na sétima, por exemplo, nós temos um livro muito bonito aí. Tem uma coluna espiritual, que é a coluna dos universalistas, chamada Império do Amor Universal. Tá? Foi de Hermes Trismegisto. Mas o que é Aruanda? Aruanda é uma colônia, Aruanda é uma pátria. E todo o conhecimento. Oi? Qualquer uma dessas regiões. Porque regiões iluminadas. Só que ela estrutura as regiões umbralinas e toda a superfície. Para mim é isso aí. Porque Aruanda ela possui 7 núcleos. Eu não posso falar muito de Aruanda, senão não vai dar tempo. Aruanda ela possui 7, só que esses 7 núcleos, eles coordenam toda a estrutura planetária, toda a evolução. Não pode ter uma colônia. Por isso que se diz Aruanda, o termo Aruanda é pátria da luz divina. Ele é pátria. Então está espalhado. Ou seja, o somatório de todas as colônias é Aruanda. Completa Aruanda. Para mim é isso aí. Tá? Para mim, tudo que eu li, tudo que eu pesquisei. Tá? Agora, se vocês encontrarem um texto diferente, é critério de cada um. Tá? Muito bem. Alguma pergunta, alguma coisa? Fundamentos da Umbanda, tá? Vou colocar para vocês aqui 9 textos muito interessantes. Nós temos esse quadro aqui, Umbanda Sua Face de Ramatiz. Esse quadro ele fica firmado na nossa terreira para todos os umbandistas, todos os ceareiros ou conscientes olharem. Está firmadinho ali na nossa terreira. Aqui nós temos 2 folhas e basicamente, muito basicamente, está aqui o que nós entendemos como fundamento de Umbanda. Ou seja, então o nosso fundamento, nosso entendimento sobre o fundamento de Umbanda, sobre o conceito de está afirmado para todo mundo ler. Então, qual é o fundamento dessa casa? Só ler o quadro. Isso é importante e acessível para todos, umbandistas e não umbandistas. Tá? Então eu vou ler para vocês rapidamente, para não faltar, a gente não perder tempo. A Umbanda Sua Face, que é um texto do mestre Ramatiz. 1. A Umbanda crê num ser supremo, o Deus único, criador de todas as religiões monoteístas. Os 7 orixás são emanações da divindade como todos os seres criados. Alguma dúvida? 2. O propósito maior dos seres criados é a evolução, o progresso rumo à luz divina. Isso se dá através das vidas sucessivas, a lei da reencarnação e o caminho do aperfeiçoamento. Ou seja, a Umbanda acredita no Deus único e na lei da reencarnação. Existe uma lei de justiça universal que determina a cada um colher o fruto de suas ações, que é conhecida como lei do karma. Acredita na lei do karma. A Umbanda se rege pela lei de fraternidade universal. Todos os seres são irmãos por terem a mesma origem e a cada um devemos fazer o que gostaríamos que a nós fosse feito. Falar de origem e fraternidade universal, nos próximos estudos nós vamos falar sobre cosmogênese, aí vocês vão entender melhor sobre isso. Tá? A Umbanda possui uma identidade própria e não se confunde com outras religiões ou cultos, embora todos respeitem fraternalmente, partilhando alguns princípios
com muitos deles. Há um partilhamento de conceitos. Por exemplo, a Umbanda e catolicismo são diversos, apesar do sincretismo que teve raízes históricas. Sincretismo, santo católico, tem muita casa umbanda que utiliza a imagem do santo católico. Tá? A Umbanda e o Espiritismo são diversos, embora ensinem as mesmas grandes leis milenares da evolução, do karma e da reencarnação. Há uma partilha, não quer dizer que ele proveio do Espiritismo. A Umbanda e o Candomblé são diversos, embora ambos realizem intercâmbio com os planos visíveis. Umbanda e Candomblé são completamente diferentes. Muita gente acha que a Umbanda... Não, a Umbanda não veio da nação, esquece. Mas há um partilhamento de ideias e conceitos. Tá? A Umbanda está a serviço da lei divina e só visa o bem. Qualquer ação que não respeite o livre-arbítrio das criaturas, que implique em malefício ou prejuízo de alguém, ou se utilize de magia negativa, não é umbandista. A Umbanda não realiza em qualquer hipótese o sacrifício ritualístico de animais, nem utiliza quaisquer elementos desses em ritos, oferendas ou trabalhos. A Umbanda não mata, a Umbanda não larga, despacha em cruzeiro, a Umbanda não larga, despacha e mata, a Umbanda não suja a natureza. Isso não é ser umbandista. Então, o que vocês veem aí fora, por favor, vocês não chamem de umbandista. Tá? A Umbanda não pega uma formiga e mata uma formiga dentro de um ritual. A Umbanda não faz isso. Então, qualquer coisa que vocês veem por aí, mesmo que não tenha animal morto, a Umbanda não suja. A Umbanda não suja cruzeiros urbanos. A Umbanda não suja cruzeiros urbanos. Isso não é ser umbandista. Tá? Fundamental que vocês enxerguem isso aí. O cara que está lá escrito Casa de Umbanda é uma coisa. Agora, o que ele usa em sua metodologia, em sua ritualística, aí é que vai mostrar se o cara é umbandista ou não. Estão entendendo? Porque nome Umbanda todo mundo pode ver. Agora, o que ele realiza como metodologia e como estudo, aí é que vai fazer a diferença. Tá? É a prática. Portanto, não realiza sacrifício ritualístico e nem utiliza quaisquer desses elementos e ritos, oferendas ou trabalhos. A Umbanda não preconiza a colocação de despachos ou oferendas em esquinas urbanas, e sua reverência às forças da natureza implica em preservação e respeito a todos os ambientes naturais da Terra. Todos os ambientes naturais da Terra. Ou seja, zona urbana e zona rural. A Umbanda não preconiza de maneira nenhuma despacho, oferenda, não está nisso. Pô, a ritualística de Umbanda é uma ritualística muito simples. Não precisa de grandes coisas. Dependendo da tua escola, da tua raiz, é que tu realiza uma ritualística dentro do terreiro. Né? Aí tudo bem. Mas aí fora do terreiro, aí tu está ocupando espaço coletivo. Aí a coisa começa a complicar. Tá? Isso é uma coisa difícil. É uma coisa difícil para tu passar. Muita gente ainda muitas vezes para alimentar a sua fé ainda precisa de uma oferenda. Mas tudo bem, mas passa dentro do seu terreno. Então. Mas desde que não tenha matança, desde que não tenha sacrifício animal. E aí a coisa começa a ficar complicada. Tá? E daí quando mata não é nada, né? Por exemplo, Deus com a perna quebrada no meio de igreja. Vamos ver. Todo o serviço da Umbanda é de caridade. Todo o serviço de Umbanda é de... Hã? Caridade. Não vi. Caridade. Jamais cobrando ou aceitando retribuição de qualquer espécie por atendimentos, consulta ou trabalho. Não aceita retribuição por consulta, não por isso. Agora, se o cara quer ir lá e tá, a casa de Umbanda está caindo, pô, vou te dar material para te ajudar, é outra história. Mas desde que isso não seja atrelado ao atendimento que ele recebeu. Aí sim, aí funciona. Tu tem ali 10 médios, 10 não consegue nem se sustentar, o que acontece, vem uma ajuda de fora, porque aquilo ali é para o bem coletivo. Aquilo ali não está entrando no bolso do dirigente. Aquilo ali é para o bem coletivo, aquilo ali é para a seara.
Aí é outra história. Tá? Por exemplo, biblioteca. Biblioteca é a parte do atendimento. Biblioteca é conhecimento, é busca de cada um, é coisa individual. Pode ser cobrado, por que não? Agora, lá dentro, não. Lá dentro, por aqui, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá? Ficou claro isso aqui, gente? Tiveram alguma dúvida? Pode ter dúvida em relação a isso aí. Não, né? Entendeu, seu Cláudio? Sim, senhor. Onde é que eu pus? Quem cobra por serviços espiritual não é um bandista. Pô, aí tem muito bandista por aí, por exemplo, que é terapeuta, que cobra. Nossa, irmão, que cobra uma fortuna. O cara é raizeiro, o cara é herdeiro, o cara cobra às vezes R$1.000, R$2.000, um tratamento, né? Um tratamento, vai a longo prazo. Mas ele fez, ele realizou isso. Ele não trabalhou mediunicamente. Ele não envolveu o plano espiritual. E aí, o que vocês acham? Olha a polêmica. Putz, não vai dar certo. Olha a polêmica. Pode ou não pode? Mas dentro do terreiro? Ah, não. E numa sala terapêutica ele pode, fora do terreiro? Ele pode? Mas ele já vai estar usando a mediunidade, né? Ele não está usando mediunidade, ele está lá, ele está lá na sala. Está usando o que? O conhecimento. Acho que ele não usando a mediunidade numa sala separada do terreiro, mas aí. Mas também não pode, por quê? Como médico, fala Médico? Sim. Ele fez a terapia e Sim, eu penso assim também, conhecimento de terapia. Claro que fez um curso de florais, aí vai dentro de uma sala. Aí me diz uma coisa, aquele cliente lá da terapia foi consultar com o mentor dele numa casa de Umbanda. Então. Aí o mentor dele receita as mesmas ervas ou faz a cromoterapia que ele, como cromoterapia, ia fazer lá. Ele vai ficar bravo com o mentor porque o mentor tirou o cliente dele? Não pode, né? Deveria. Que fique na consciência de cada um. Uma aula nós vamos falar especificamente. Ou seja, na minha opinião, tu é médium, tu tá lascado. Mediunidade é compromisso com a caridade. Com todo respeito. Agora, é claro, o cara não tem outro meio de viver, o cara é terapeuta lá, a cada caso é um caso. Não dá para generalizar. Eu não estou generalizando, vocês não entendem isso aí. Agora, bicho, tu tem como ganhar tua vida na outra profissão? Larga a terapia. Vai fazer a caridade. Tudo que tu aprendeu, vai fazer a caridade na mediunidade. Mediunidade não é presente, não. Mediunidade é compromisso com a caridade. Se tu puder não depender da terapia, e estou falando para quem é médium, cara. O cara que não é médium, é só terapeuta, é outra história. Vocês estão entendendo? É outra história. Tem terapeuta reikiano que não é médium. Vai fazer a terapia reikiana, não. Pagou pelo curso. Todo operário é digno do seu salário. Agora o cara é médium. Se puder sobreviver de uma outra fonte de renda, melhor. Se não, acho que cada caso é um caso. E é claro que não é o Davi que vai dizer para vocês o que é certo e errado. Vocês estão entendendo? É a espiritualidade. Agora, bicho, tu tem mediunidade, cuidado. Porque o teu cliente de hoje pode ser o consulente de amanhã. E aí, como é que vai tratar os dois? Mesmo. Que pode. Está entendendo? É um pepino que pode ocorrer. Mas, deixa para mais tarde. Mas essa discussão vai mais tarde, tá? Na verdade, é o seguinte, a minha opinião, não sei. Eu não sei. Isso eu deixo para a espiritualidade, né? Eles é que sabem. Entrega para Xangô, né? Entrega para Xangô que eles sabem. Tá, pessoal? Vamos lá então, vamos terminar aqui. Aruanda, então, como eu falei para vocês, para mim essas regiões iluminadas aqui fazem parte de. Para mim, Aruanda, como o significado é fácil, eu não entendo Aruanda como colônia. Para mim, Aruanda é muito fácil. É muito fácil. E Aruanda não é da Umbanda, não. Eu falei para vocês, tem muita gente que acha que Aruanda é uma colônia para preto velho, para caboclo. Aruanda é muito mais que isso. Aruanda é muito mais que isso. Tá? Muito bem. Mito fundador da Umbanda. Zélio Fernandinho de Moraes, em 15 de novembro de 1908, incorporou uma entidade espiritual chamada Caboclo das Sete Encruzilhadas. Esse caboclo determinou as diretrizes básicas do movimento de Umbanda e sua grande missão de cosmonizar
as diferenças. Como isso? Como é que a gente pode entender isso? Agora eu já vou colocar isso para vocês, tá? Uma das coisas que o Caboclo disse o seguinte, um dos seus textos que está filmado aqui, tá? Quem quiser ler depois lá, tá mais esmiuçado. Olha só. Todas as entidades serão ouvidas. E nós aprenderemos com os espíritos que souberem mais. Além de podermos ensinar aos que souberem menos. Não viraremos as costas a nenhum, nem diremos não, pois esta é a vontade do Pai. O verdadeiro umbandista vive para a Umbanda e não da Umbanda. Isso foi dito em 1908. Vim para criar uma nova religião, fundamentada no Evangelho de Jesus, e que terá Cristo como seu maior mentor. Vamos tentar entender. Espíritos que souberem mais. Quando ele fala espíritos que souberem mais, ele determinou uma coisa, que a Umbanda era essencialmente mediúnica. Não existe pai de santo, não existe mãe de santo, não existe dirigente que não seja médium. Se o cara não for médium, o cara não trabalha na Umbanda. De acordo com as energias que a Umbanda movimenta. Então não adianta tu fazer curso para se tornar pai de santo, que tem muita gente dando curso, principalmente em São Paulo, tem muita gente dando curso para sacerdote no Umbanda. Não, não foi nesse sentido. Me dá uma água lá, Edgar. Agora aí mesmo, pastor. Infelizmente tem bastante, tá? Bastante gente gravando, dando curso, 1 ano, 2 anos, tá? O cara, obrigado. Os caras estão dando para o cara se forma para o santo. O cara não sabe nem se faz médio. Não precisa, né? O cara paga. E no momento que tu me paga por um curso, o que acontece? A relação quando entra o valor monetário. Não, eu tenho que te formar. Não, eu tenho que te formar. Eu não sei se tu tem condições ou não. Eu não sei se tu tem o axé, a coroa de chefia, chamada coroa de chefia. Se tu é médico. Não me interessa, tu me pagou, eu tenho que te formar. Pagou? Recebe. Pode receber. E aí? Você está entendendo? É complicado. É a mesma coisa, por exemplo, com um terapeuta. Não nada com um terapeuta. Tu vai com um terapeuta, o cara tem que te dar uma resposta. E se tu pagar por aquele tratamento, ele é obrigado a te dar uma resposta. É uma coisa do médico. Já aqui, como a coisa é gratuita, tu não tem que provar nada. Tem que fazer aquilo que tu pode fazer, de acordo com o karma da pessoa. Essa é a diferença. Tem que cobrar e não cobrar. Tá? Vamos lá, tá? Senão não vai dar tempo. Na verdade, por a pessoa cobrar, eu não sei se da qualificação dela. Claro. Não viraremos as costas a nenhum. Ou seja, é um culto de união às diferenças. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, esses textos aqui que eu coloquei, são ideias para afirmar o texto principal. Isso tudo dentro, em cima dessa palavra. Os mundos. Tá? Posso fazer um parênteses? Claro. Tem um texto que certamente fala assim que a Umbanda une as diferenças. E hoje, se a gente tem algum problema com a diferença, seja sexual, seja de qualquer forma, a gente tem que pensar que a gente não é reencarnante. E que hoje, que ontem a gente podia ter sido reencarnante. Então, quando a gente olha no outro, a gente sabe que a gente vai ter que ser em algum momento. Ou vai ser. Exatamente. Então, isso aí tem que ficar abaixo. Nós estamos tudo no mesmo barco, não tem como. Se o barco afundar, vai chegar no mundo. Não tem essa história, né? Somente se diz que eu não posso fazer isso é muito importante. Bom, vive para a Umbanda. Sem renúncia, sem sacrifícios e sem comprometimento, tu não vive para a Umbanda. Pode viver da Umbanda. Talvez tu não é umbandista. Mas não entender que para trabalhar numa casa de Umbanda, tu não tem que renunciar a algumas coisas.
Tu tem que muitas vezes sacrificar e ter aquele compromisso de, ó, faça sol, faça chuva, faça frio, faça verão, primavera, outono, inverno. Tem que vir, tem que honrar teu compromisso, porque não há. Não estou dizendo exagero. Pô, eu vou deixar de, por exemplo, fazer um aniversário do meu filho. Não tem problema. Tem os outros colegas que podem ficar aniversário uma vez por ano. Aí tudo tem as exceções. Toda regra tem exceções. Mas tu não pode fazer da exceção uma regra. Vocês estão entendendo? Tudo é maleável. Mas o comprometimento aqui dentro tem que estar firme. Tu tem que entender que, bicho, entrou, tá na chuva para se molhar. Um bandido é assim. As outras religiões eu não posso falar, que aí vai dependendo do dirigente. Mas eu creio que é assim também, mais ou menos assim que funciona. Tá? Aqui, fundamentado no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, o Evangelho do nosso grande mestre, conhecido como mestre dos mestres, aí, ele é um código e ética nos relacionamentos. Né? Isso o Ramatiz fala no livro Sublime Peregrino, que o Evangelho de Jesus, ele, na verdade, ele é um código universal, ele funciona em qualquer planeta do universo. Ele é um código de ética. Ou seja, por que eu vou te fazer mal se eu não quero que tu me faça? Eu não quero passar pelo mal, eu não quero sentir o mal. Então por que eu vou realizar esse mal para ti? Não faças aos outros o que não queres que te faça. Porque não gostaria se te fizesse. Isso é um código de ética, funciona em qualquer planeta. Então a Umbanda, a base da Umbanda, está no Evangelho de Jesus. Sim, senhor. Sim, senhor. Por isso que, de acordo com isso aqui, ela tem a sua originalidade. Ela não veio do Espiritismo, ela não veio do Catolicismo, ela não veio de nada. Porque a base dela é o Evangelho de Jesus. Jesus não firmou nenhuma religião. Então ela é original. Ela não é um segmento de ninguém, ela é fruto de ninguém. Tá? Há uma interdependência, é outra história. Mas ela não depende de ninguém do seu nascimento. Tá? E terá Cristo como seu maior mentor. Aqui o Cristo como seu maior mentor, para mim, o caboclo não estava falando de Jesus. Ele estava falando do Cristo planetário, que é outra entidade. Tá? E todos, evidente, todos os enviados desse Cristo. Na verdade, aqui são as diretrizes. O Evangelho de Jesus é um código de ética. O Cristo planetário, ele determina as diretrizes do planeta. Está conectado diretamente ao comando do projeto Terra. São seres diferentes. Jesus é um ser e Cristo planetário é outro. Jesus é o governador. Cristo planetário é um outro ser. E daí ele não está na faixa de anjo, ele está na faixa de arcanjo. É um outro ser. Tá? Se quiser entender melhor sobre isso, pega ali na nossa biblioteca Nova Era. Aí tu vai entender a diferença entre os dois. Tá? Muito bem. Beleza, pessoal? Então, para a gente tentar finalizar, uns 20 minutos agora, eu vou colocar para vocês uma gravação que para mim é uma honra, tá? É uma alegria e é uma emoção muito grande eu poder novamente escutar a voz do próprio Zélio incorporado ao caboclo das sete cruzadas. Vocês vão ver agora a garra desse velhinho que na época já tinha seus 80 anos, 66 anos de Umbanda, desde 1908. Essa gravação deve ter sido dos anos 80, mais ou menos. O Zélio já desencarnou. E vai ser muito interessante vocês ouvir e escutar alguns toques dessa grande entidade. Vocês podem não compreender durante a gravação o seguinte: o caboclo das sete cruzadas e o Zélio eram praticamente já a mesma pessoa. Era uma mediunidade que não precisava daqueles enlaces mais fortes que a própria mediunização ela determina. Ora um era hora. Ele trabalhava já atuado, diferente. Então tu vê, hora era o Zélio, hora era o caboclo, de uma maneira muito sutil, assim. Uma coisa muito louca. Isso é cara que realmente já tem uma mediunidade de seus 40, 50 anos. Uma coisa muito interessante. Tá, pessoal?
então o caboclo foi construído. Para dizer a vocês que esta Umbanda, tão querida de todos nós, fez ontem 63 anos, que na Federação Kardecista do Estado do Rio, presidida por José de Souza, conhecido por Zeca, rodeada de gente velha, homens de cabelos grisalhos, um viado de Santo Agostinho chamou o meu aparelho, me chamou para sentar à sua cabeceira. Trazia uma ordem, fora jesuíta até aquele momento. Chamava-se Gabriel Malagrida. Daquele instante, ele ia criar a lei de Umbanda, onde o preto e o caboclo pudessem manifestar. Porque ele não estava de acordo com a Federação Kardecista, que não recebia pretos nem caboclos. Pois que o Brasil, o que existia no Brasil, eram caboclos, eram nativos. Que no Brasil, quem veio explorar o Brasil, trouxe para trabalhar, para engrandecer esse país, eram os pretos da costa da África. Como é que uma federação espírita não se recebia caboclo nem preto? Então, disse o espírito, amanhã na casa do meu aparelho, na rua Floriano Peixoto 30, será inaugurado uma tenda espírita com o nome de Nossa Senhora da Piedade, que se chamará Tenda de Umbanda, onde o preto e o caboclo pudessem trabalhar. Houve balbúrdia, embora eles reconhecessem a mediunidade que eu trazia, mas eu era muito moço, pois tinha feito 17 anos, e por doença fui levado à federação, porque os médicos não me davam jeito. Então, esse espírito, que nós chamamos chefe do caboclo da Sete do Bilhar, implantou na federação, chamando aqueles senhores, todos de cabelos grisalhos e de hoje responsabilidade, para assistirem à sessão na rua Floriano Peixoto, número 30. E o presidente da federação perguntou: e o meu irmão vai acreditar que lá tem alguém amanhã? A minha resposta, a resposta do caboclo: botarei no cume de cada montanha que circula neles uma trombeta tocando, anunciando a existência de uma tenda espírita onde o preto e o caboclo pudessem trabalhar. Foi a 15 de novembro de 1908. No dia 16 de novembro, a nossa casa ficou cheia. E eu posso dizer aos meus irmãos, só fiz levado por esse espírito que é o nosso guia. Porque eu não queria aceitar. Eu estava sem saber, achando uma coisa extraordinária. Eu ia assumir uma responsabilidade de ter uma tenda espírita, de receber um dia para fazer, que os doutores fossem lá buscar a cura para os seus entes queridos. Pois, meus irmãos, tudo isso se deu. O meu anunciar da tenda foi tomar o meu aparelho e começar a produzir, a curar aqueles que estavam lá. Ou fosse por isso, ou fosse por aquilo, mas Deus, que é sumamente misericordioso, levou um cego e outras pessoas como também paralíticos
na tenda da piedade, na minha frente. Eu disse, à vista de todos, se tem fé, levanta e caminha, porque quando chegar perto de mim, estará curado. E passaram-se os anos e tudo aquilo que eu disse, apelando para quem está presente, de muitos anos que me acompanha, falando, pedindo e trazendo exemplos de Jesus quando passou na terra, que foram ao seu encalço pedir harmonia para sua casa. A resposta foi essa: você feche os olhos para a casa dos teus vizinhos, feche a boca para não murmurar contra quem quer que seja, não julgues para não ser julgado, pense em Deus que a paz entrará na sua casa. É do Evangelho, e tomaram por ensinamento as minhas palavras, e a tenda começou a seguir o seu ritmo, aquilo que eu desejava. Passado alguns anos, já em 20 e poucos, em 18, no fim da guerra, eu anunciava que camadas negras baixariam ao planeta Terra, e que em 69 e 68, esses espíritos já estariam encarnados em outros corpos e iriam trazer a perturbação neste planeta. A mulher perderia a honra e a vergonha, e o homem no caráter. Apelo para quem assistiu está presente. Não é verdade? No entretanto, a igreja, o Vaticano estava discreto. Eu sentia que os tempos se aproximavam e o Papa não seria respeitado, porque os bispos seriam os primeiros a não querer ouvir as ordens emanadas do Vaticano. Estão vendo o que está se passando. Atualmente, nós estamos sabendo o que se passa pelo mundo inteiro. Já o Papa não se respeita a palavra do Papa, infelizmente. Porque a religião, seja ela qual for, desde que tenha cuidado de acreditar em Deus, acredito que seja uma religião boa. Desejar ao teu próximo o que deseja para si, cumprir os mandamentos da lei de Deus, é ser perfeito. E principalmente, em qualquer religião, mas principalmente na religião espírita, para que o médium seja um instrumento que possa ser tocado por qualquer professor de música que venha executar qualquer coisa, uma valsa, qualquer música. Por isso, meus irmãos, criei 7 tendas na capital da República, no Distrito Federal. A primeira foi criada e entregue à nossa irmã Gabriela. Mais tarde, 2 anos ou 3 anos depois, passei por Zé Meirelles, que era um deputado federal, que foi em busca da cura de sua filha. E a resposta do velho pai Antônio: vai à tua casa, no último canteiro, vai arrancar, mexer a terra e encontrar umas raízes. Vai cozinhar essas raízes e dar à tua filha que ela está curada. Era batata da Angélica, porque não havia, naquela ocasião, flores. As batatas estavam somente debaixo da terra. Foi um esteio, foi um elo, foi um braço direito para me ajudar, para que a Umbanda chegasse ao ponto que está chegando. Depois das tendas criadas, criei a tenda de Nossa Senhora da Guia, de Oxó. Criei a tenda de Oxalá, a tenda de Ogum, a tenda de Xangô, a tenda de Santa Bárbara. Enfim, criei 7 tendas. Depois delas funcionarem, depois de tirar os médios dessa tenda, para que os médios pudessem trabalhar em outras tendas, formadas dessas tendas, vamos criar a Federação de Umbanda no Brasil. Chamei de Delfonso Monteiro, Maurício Marcos de Lisboa,
Major Alfredo Marinho Ramalho, hoje general, era major naquele tempo. Enfim, botei 5 pessoas para desfazer a Federação de Umbanda no Brasil. Criou-se a federação. E ela começou, então, a Federação Kardecista veio embargando porque não podia ter espírita, não podia ter o nome de certas coisas do mundo, mas a Federação de Umbanda foi criada, está funcionando. Mais tarde, a Tenda da Piedade continuou a trabalhar, contando com a assistência deste aparelho que falo. Continuou a produzir, a curar, porque a cura de loucos, nesses 66 anos, trabalhando por uma casa de saúde, que os médicos nos procuravam, iam à nossa casa, a casa do meu aparelho, para pedir, para saber quais os loucos que tinham cura, dando os nomes e apontando esse tem cura, os outros não, porque esses são atuados por espíritos e nós vamos afastar esses espíritos. E a maluquice passa. Veio então mais tarde a formação de um jornal de propaganda para o nosso Umbanda. Aí contamos com o secretário da Tenda, Luiz Marinho da Cunha. Contamos com o Leal de Souza e outros, que eram fervorosamente espíritas pelas coisas que ele sentiu e pelas coisas que ele recebeu das graças de Deus transmitidas por nós a sua pessoa. E meus irmãos, a Umbanda continua. Nasceu em 1908 na Federação Kardecista de Niterói. Está lá, escrita, presidida por José de Souza, que conheciam por Zeca, que era chefe do Toque-Toque da Serra de Maria em Niterói. Antônio Simplício da Costa, Joaquim Candinho Costa, José Tavares, enfim, uma quantidade que está tudo escrito. E a Umbanda começou em 1908, na Federação Kardecista de Niterói. Hoje, a Umbanda está em todos os estados, porque médios daqui saíram para o Rio Grande porque não pude levar meu aparelho lá. Mas levei ao estado do Rio, levei a São Paulo, onde criei mais de 20 tendas, em Minas, enfim, no Espírito Santo também tem, de curas que se fez lá, e foi necessário de fazer tendas espíritas da nossa Umbanda querida nesses estados. A Umbanda tem progredido e vai progredir. É preciso haver sinceridade na Umbanda. Sinceridade, este amor de irmão para irmão. Porque eu sempre prevenia, apelando para o general, hoje general, e para companheiros que me acompanham há muitos anos. A Vilmoeda vai trabalhar Umbanda. Médios que vão se vender e que serão mais tarde expulsos como Jesus expulsou os vendilhões do tempo. O perigo do médium homem e a consulente mulher, do médium mulher e o consulente homem. É preciso estar sempre de prevenção, porque os próprios obsessores, os próprios espíritos que atacam as vossas casas, fazem com que toque alguma coisa ao coração da mulher que fala com o pai de terreiro, como faz atacar o coração do homem que fala a mãe de terreiro. E é preciso ter muito cuidado. Haver moral para que a Umbanda progrida e seja uma Umbanda de humildade, amor e caridade. Esta é a nossa bandeira. E acredito em vocês, meus irmãos. Acredito em vocês. Que neste momento me rodeiam diversos espíritos que vêm trabalhando na Umbanda do Brasil. Porque a Denizade não veio por acaso, não. Eu trouxe uma ordem, uma missão, porque venho há muito tempo dizendo aquilo que ia acontecer. Desde o terremoto de Lisboa, em 1755, até este momento. E tudo que aquilo
que eu dizia que ia acontecer, acontecia. Pois bem, sejam humildes, tragam amor no coração, mas amor de irmão para irmão, porque as vossas mediunidades ficarão muito mais limpas e puras, fúteis a qualquer espírito superior que possa baixar. Que os vossos aparelhos estejam sempre limpos, que os nossos instrumentos estejam sempre afinados com as virtudes que Jesus aplicou na Terra, para que tenhamos boas comunicações, boas proteções para todos aqueles que possam ir em busca de socorro nas nossas casas de Umbanda, nas nossas casas de caridade em todo o Brasil. Meus irmãos, este aparelho está velho, já com 80 anos, a fazer, mas começou antes dos 18. Se eu disser que eu o ajudei para que ele pudesse casar, para que ele não pudesse andar dando cabeçadas, para que fosse um médium aproveitado, como eu disse na federação que está lá escrito, fui procurar as mediunidades que ele tinha para fazer a nossa Umbanda no Brasil. E todos eles, a maior parte de todos eles que trabalham em Umbanda, não passaram por essa tenda, passaram por filhos, saíram desta tenda e criaram outros terreiros. Das 7 tendas criadas por mim, no Distrito Federal, muitas tendas têm saído para fazer a caridade ao seu semelhante, ao seu próprio. Tenho uma coisa a vos pedir. A lembrança que Jesus veio ao planeta Terra na humilde manjedoura não foi por acaso, não. Foi porque o Pai assim quis, determinou, porque podia ter procurado uma casa de um potentado daquela época, Diocleciano e outros, mas não. Foi escolher aquela que seria a mãe de Jesus, o Espírito que vinha traçar a humanidade dos seus passos para ter saúde, paz e felicidade. Aproveitando o nascimento de Jesus, a humildade que ele baixou nesse planeta, na humilde manjedoura, que os anjos que anunciaram a Maria que ela ia ser mãe sem ser esposa, os anjos, a estrela que iluminou aquele presente, aquele estábulo que levou os 3 reis magos à sua presença, firma para vocês, iluminando os vossos espíritos, que os que tenham praticado, que Deus perdoe tudo aquilo que vocês tenham feito, que Deus perdoe as maldades que possam ter sido pensadas, para que a paz possa reinar nos vossos corações e nos vossos lares. Eu, meu irmão, como o menor espírito que mais para essa terra, mas amigo de todos, uma concentração perfeita de espíritos que me rodeiam neste momento, que eles sintam a necessidade de cada um. E ao saírem desse templo de caridade, que vocês encontrem os caminhos abertos, os vossos enfermos melhorados e curados, e a saúde para sempre nas vossas matérias. Com paz, saúde e felicidade, com humildade, amor e caridade. Sou e serei sempre humilde caboclo das 7 convidados. Só um comentário final, gente. Mediunidade é sempre que não conta todo dia, tá? Tem histórias desse caboclo da sua atividade. Muito carinho, esse foi o grande velho, é o grande velho de Moraes, que traz o grande caboclo. Aquele colocou que fundou uma nova religião. Eu digo para vocês que ele fundou as diretrizes dessa grande religião, que já existia, mas não como culto formado. Era algo totalmente espalhado. Até que nós temos aqui
quero passar para vocês também antes de a gente terminar. Nós temos DVDs, videoaulas da faculdade na nossa biblioteca, tá? 1, 17, 20 e 25. Vocês procurem esses quatro videoaulas para assistir em casa, que é para vocês entenderem melhor sobre isso. Ah, pessoal? E outra coisa, o próprio Zé Fernandino de Moraes, ele ficou muito doente, segundo as suas filhas, papai buscou recurso da Umbanda para se curar. Era uma preta velha, era uma benzedeira. Então, para ele, as benzedeiras já faziam parte desse culto do Umbanda. Só que na época o nome, o termo Umbanda ainda não desconhecia, não censura. Então, para vocês verem que ele já sabia que a Umbanda existia. Tá? Ele, na verdade, deu um uniforme. Ele uniformizou a Umbanda dentro de conceitos bem precisos que um pouco desse conceito vocês escutaram hoje. Tá? Espero que vocês gravem isso no coração de vocês, tá bom? Salve, muita luz, muita paz, namastê, Deus em mim, salve Deus em vocês. Que assim seja.